ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou que a conta de luz pode mesmo ficar mais cara neste ano. Fernando Coelho Filho participou de um evento no Rio de Janeiro e disse que as projeções para o período chuvoso indicam que a chuva não vai ser suficiente para evitar o uso de termoelétricas. O governo só aciona as térmicas que estejam dentro de um limite pré-estabelecido de preços. Mas agora a ideia é não levar em conta essa política, chamada de ordem de mérito. Com a decisão, a tarifa da energia elétrica vai ficar ainda mais cara do que já foi anunciado pela ANEEL para o mês de novembro. A agência já anunciou o reajuste da taxa da bandeira vermelha de nível 2, que subiu de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kW consumidos. São 43% de aumento. As bandeiras servem para mostrar o custo da geração de energia. Quanto mais cara a produção, maior o valor da bandeira. A ANEEL diz que a falta de chuvas faz os reservatórios ficarem em situação crítica e que isso faz os preços subirem para o consumidor final. E você fica com o quadro E Agora, Mamãe? Olá, esse é o nosso quadro E Agora, Mamãe? Nosso espaço para falar sobre as peripécias e os desafios dos nossos pequenos, não é mesmo? Você aí em casa tem mais de um filho? 2, 3, 4? Pois é, como é que é a relação entre os irmãos? Você já pensou que a relação entre os irmãos é uma relação quase que não opcional, né? Uma relação de contato diário, de convivência diária ali com a outra criança que está em casa e não opcional. Então os irmãos, eles têm sim que se dar bem, que se respeitar. Mas a gente tem que lembrar que são duas crianças, são duas pessoas diferentes e nem sempre eles têm os mesmos interesses, nem sempre têm as mesmas afinidades. Então pode ser que os irmãos não venham a se tornar os melhores amigos e isso está tudo bem. Pode ser que na infância eles não compartilhem das mesmas atividades, dos mesmos interesses e isso também está tudo bem. Não significa que eles não se respeitem ou não se amem. Cada um gosta de uma coisa, cada um precisa de uma atenção diferente, cada um precisa de um cuidado diferente. Mas e essa relação entre os dois filhos, ou 3 ou 4, essa relação entre os irmãos? Aí a gente incentiva sim o respeito à diferença, o respeito à boa convivência e claro, se surgir uma amizade, uma afinidade muito grande entre as crianças, não tem alegria maior para os pais. Mas isso não deve ser uma obrigação, você tem que fazer isso porque ele é seu irmão, você tem que dividir porque ele é seu irmão. Você tem que dividir porque a gente está em casa, porque a gente tem um convívio bom com todo mundo, porque a gente deve sim respeitar as diferenças dos outros. Essa relação entre os irmãos vai depender também bastante de como os pais lidam com elas. Então, se a gente tentar impor o tempo todo uma aceitação forçada de um filho para o outro, a gente pode inclusive afastá-los, né? Porque vira uma obrigação não muito positiva para os filhos. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero vocês no nosso próximo E Agora, Mamãe. Até mais! E você fica agora com o plantão da redação. A Prefeitura de Pindamonhangaba está implantando o programa Cidade Inteligente e Humana, que deve oferecer pontos de Wi-Fi gratuito para a população. Além do Parque da Cidade, que foi o primeiro local a disponibilizar o serviço, a Praça Monsenhor Marcondes, a Praça dos Cisas, em Moreira César, e a Praça da Igreja São Miguel Arcanjo, no Araretama, passam a ganhar a conectividade. E a Prefeitura de São José dos Campos realiza no período de 6 a 20 de novembro a segunda fase da campanha de busca ativa da tuberculose. Atualmente, 156 pacientes estão em tratamento de tuberculose no Centro de Tratamento e Prevenção em Tisiologia, Dermatologia Sanitária e Lesões da Secretaria de Saúde. Fique agora com a previsão do tempo. Jacareí, mínima 11, máxima 25. Guaratinguetá, mínima 13, máxima 27. Ilhabela, mínima 17, máxima 21. E Campos do Jordão, mínima 9, máxima 24 graus. E você acompanha agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando aqui sobre o efeito prático, né, da brinquedoteca na formação
na situação de tirar crianças de algum momento de dificuldade, não só crianças, adultos, inclusive na fase terapêutica também. E a Regina está aqui conosco, a Regina Caçador, ela que é uma pesquisadora, já fez um curso de brinquedoteca em São Paulo e agora está aqui na Unisal concluindo psicologia e também aprofundando um pouco mais esse conhecimento na área, já que a Unisal é pioneira aqui no Vale do Paraíba, né? Está há 20 anos desenvolvendo a brinquedoteca. E a gente vinha falando sobre a capacidade que a brinquedoteca tem de dar estímulo às crianças que estão desmotivadas, estão deprimidas, não estão apreendendo, né, corretamente as lições de classe. E você estava detalhando quando a gente foi para o intervalo. Conta para a gente então, Regina, os fatos pontuais que podem ser destacados na consequência da brinquedoteca. Bom, os pais responsáveis, né, eles têm que procurar o nosso serviço do SPA, que é a Secretaria de Psicologia Aplicada. E lá eles fazem a inscrição, né, para as crianças serem atendidas. Por ser uma instituição filantrópica, a Unisal ela cobra uma mensalidade de R$40, mas isso não é só para a brinquedoteca, porque lá na Unisal nós temos um atendimento para adultos, idosos, dentro da área da psicologia. Então, a pessoa que não tem condições de pagar uma terapia, nós temos esse serviço lá também. E esse dinheiro, ele é arrecadado para ajudar na compra dos brinquedos e materiais, né, que são utilizados nos atendimentos. E você vinha falando sobre a capacidade que a brinquedoteca tem de tirar a criança do trauma de um bullying e coisas do gênero, né? Exatamente. Como é que funciona isso, essa atuação? Olha, a criança ela tem que ser aceita, né? Ela tem que aceitar ser tratada. Ela não vai lá por simples indicação. Ela vai, você tem que conversar, você tem que deixar ela ciente o porquê que ela está ali. Porque o pai veio com uma queixa, a escola veio com uma queixa. Então, você tem que deixar bem claro. A criança ela é bem sensível. Ela sabe quando um adulto está por obrigação ou porque está com prazer com ela. Então, ela tem que criar um vínculo com você. Esse prazer, ela vai encontrar na brinquedoteca. É muito mais fácil você lidar com essa criança num mundo lúdico preparado para ela. A brinquedoteca nada mais é que um espaço que tem brinquedos, jogos, fantasias. Então a gente pinta as crianças, a gente mexe com o imaginário dela, né? Com o mundo de fantasias, o mundo do faz de contas. E esse mundo é justamente aonde ela começa a puxar tudo aquilo que a incomoda, por incrível que pareça. São nos desenhos, são nos fantoches, ela reproduz tudo o que ela está sentindo, tanto as coisas tristes como as coisas alegres também. Dizem que na vida há crianças dos 8 aos 80. É a mesma tática, a mesma técnica que é usada com a criança, que é usada também com os adultos na terceira idade, numa brinquedoteca? Olha, não é a mesma técnica, mas já dizia o filósofo Platão, naquela época, né, que você consegue tirar muito mais de uma pessoa com 1 hora de brincadeira do que 1 ano de conversa. Então, o lúdico, a brincadeira, ela é uma arte, ela já é nata do ser humano, a criança nasce brincando. E o adulto também, ele, embora não seja infantilizado, ele tem o seu modo de brincar também, né? Numa dança, num canto. Então, o adulto também, ele não pode perder essa vontade de brincar. Não são os mesmos brinquedos, hein? Não são os mesmos brinquedos, né? Mas o adulto, ele brinca num esporte, ele tem outras maneiras de se sentir alegre e infantil. É uma descontração de dar o prazer para a pessoa, né? Regina Caçador, obrigado pela sua presença, parabéns pelo belo trabalho, parabéns pelos 20 anos que a Unisal vem se empenhando aí no desenvolvimento dessa técnica que, apesar de ter começado em 1936 em Los Angeles, a cidade das laranjas, né? Está aí
emplacando e colocando mais gente em condições de aproveitamento diante de uma terapia tão avançada. Eu que agradeço. Amém. Nesta edição você viu: a conta de luz pode ficar mais cara este ano. Floresta nativa cresce mais de 80% aqui no Vale do Paraíba. Detran recebe indicação de condutor infrator pela internet. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho o verá.